Nós vamos estar fazendo uma leitura na palavra de Deus, para nós estarmos meditando na palavra desta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo do 1 ao versículo de número 4. Fala assim, irmãos, a palavra de Deus do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 21, versículo do 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram com oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, nós louvamos e te exaltamos, porque a tua palavra diz que a obra que o Senhor começou em nossas vidas, é o Senhor que vai concluir ela, Pai. Senhor, e neste momento nos colocamos diante da tua presença, diante da tua graça. O Senhor já tem falado aos nossos corações através dos louvores, através da sua palavra, na lição bíblica. E neste momento, Senhor, queremos pedir ao Senhor que continue a falar conosco, continue a falar à tua igreja. E assim, ó Deus, como desce a chuva dos céus, que molha a terra, prepara a terra para que dê fruto aquele que semeia. Assim diz a sua palavra, Senhor, que acontece quando a palavra de Deus vem de encontro às nossas vidas. Ela não volta vazia, mas prospera para aquilo a qual o Senhor está enviando ela nesta hora. Senhor, usa os meus lábios como canal de bênção para a tua igreja, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Desde já, irmãos, nós agradecemos ao Senhor Jesus por este momento maravilhoso na presença dEle. É maravilhoso estarmos na casa de Deus. Aleluia! Para juntos Glória a Deus. adorarmos este Deus misericordioso, gracioso. Porque às vezes a gente fica meditando, irmãos. E assim, quando a gente louvava o Senhor, a gente fica meditando naquilo que Deus Ele faz, naquilo que Ele tem feito na nossa vida. E realmente nós devemos ser muito gratos ao Senhor, porque Ele tem feito muitas coisas na nossa vida. Que na leitura que a nossa irmã fez, porque estamos felizes, porque estamos alegres, porque Ele fez grandes coisas na nossa vida. E eu tenho certeza que Deus Ele tem feito grandes coisas na sua vida. Amém. E pela graça dEle, Ele vai continuar fazendo grandes coisas na nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje tem como segmento a série de mensagens que tem por tema Vinde e Adoremos, o que Jesus espera daqueles que vêm adorá-lo. Então, como segmento desta série de mensagens, publicada pela Convenção Geral, o que Jesus espera daqueles que vêm adorá-lo? Ele espera que nós ofereçamos o nosso melhor. Essa leitura que nós fizemos aqui fala de uma viúva pobre que estava no templo, e diz a Bíblia que no momento da oferta, esta viúva, ela se direciona para o local da oferta, e ali ela faz uma oferta ao Senhor. E diz a palavra de Deus que muitas pessoas também
estavam ofertando, ricos estavam ofertando. E eles chegavam ali e davam grandes somas de dinheiro. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava observando tudo aquilo que estava acontecendo. A palavra de Deus, ela vem nos ensinar: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Existia uma classe de pessoas que nos tempos bíblicos elas entravam dentro de uma classe muito vulnerável. São essas pessoas que são mencionadas nesse texto de Zacarias 7, versículo 10, que eu acabei de ler. As viúvas, os órfãos, o estrangeiro e o pobre. Eram pessoas que eram muito vulneráveis, que precisavam de uma carência, de uma atenção toda especial. Hoje também não é diferente. Em toda a sociedade, em todos os tempos, existiram pessoas como essas, que precisam de uma atenção maior, de um cuidado maior, de um carinho maior, irmãos. E a Bíblia diz que esta viúva do texto fazia parte de um grupo de pessoas que era extremamente vulnerável. Mas mesmo sendo vulnerável, mesmo sendo pobre, o texto nos ensina que esta mulher nos demonstra um exemplo de dedicação na casa do Senhor. E nós vamos ver aqui 3 lições que nós aprendemos com esse texto para a nossa vida como igreja. A primeira lição, o primeiro ensino que esse texto nos oferece é o seguinte: ofereça o seu melhor diante da pessoa certa. O texto diz assim, irmãos: estando Jesus a observar, viu. As palavras observar e viu presentes no texto bíblico, elas expressam a atenção de Jesus àquele momento. Devemos então ter a consciência de que é para Ele que nos oferecemos no culto ao Senhor. Ou seja, Jesus naquele momento está observando e vendo. Por quê, irmãos? Porque tudo que estava sendo feito ali era para Ele. É para Ele. Quando nós viemos na igreja, quando nós viemos adorar ao Senhor aqui, seja no culto do lar, seja onde for, irmãos, nós estamos oferecendo a nossa adoração, mas Jesus está observando a nossa adoração. Jesus está contemplando o nosso coração e a nossa mente. Quando você olha para mim, você vê o meu terno, você vê a minha roupa, você vê o que está externo. Mas quando Jesus ele olha para nós, Ele vê o nosso coração. Ele vê a nossa intenção, Ele vê a nossa mente. Ele vê qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo algo diante dEle. E o nosso objetivo, irmãos, é oferecer louvor, adoração ao Senhor Jesus Cristo. Nós viemos na casa de Deus para oferecer adoração àquele que vive e reina para todo sempre. É por Ele que nós estamos aqui. Pedro e João estavam pregando o Evangelho. O Sinédrio se levantou e se opôs contra eles. Fez uma reunião com 70 anciões. Eles estavam no meio. E a ordem deles era o seguinte, dos líderes judaicos da época: olha, nós queremos que vocês parem de falar no nome de Jesus. Aí eles olharam para eles e falaram assim: olha, em outras palavras, vocês querem dizer que nós devemos parar de adorar e de servir aquele que fez tudo por nós, que se entregou por nós? Aí eles olharam, os discípulos olharam para os judeus e falaram o seguinte: olha, não podemos deixar de falar
do que temos visto e ouvido acerca de Jesus. Aleluia. Por que eles falaram isso, irmãos? Porque eles estavam dizendo o seguinte: olha, tudo que nós fazemos é para o Senhor Jesus. Estamos pregando o Evangelho, mas é para Ele. Ensinamos a palavra, mostramos o amor de Deus na palavra, mas é para o louvor do seu nome, é para que as pessoas se rendam, sim, mas fazemos isso porque nós amamos ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Antes de Lucas mencionar, irmãos, da oferta da viúva pobre, ele relata o exibicionismo espiritual praticado pela elite religiosa no texto. Mateus, por sua vez, registra a acusação de Jesus a ele, dizendo: praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Jesus, ele colocava diante dos líderes judaicos, dos fariseus, dos escribas, que muitas coisas que eles faziam com o intuito de serem vistos. A Bíblia diz que eles oravam às vezes no meio das ruas, das praças, que eles faziam longos jejuns, falavam para as pessoas o que estava fazendo, para serem reconhecidos como homens espirituais. Mas Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês estão fazendo algo errado, porque vocês estão procurando se vangloriar, e vocês não devem fazer isso para se vangloriar, vocês devem fazer para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos na igreja, irmãos, nós devemos ter o cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, pois Deus vê a verdade no íntimo do nosso coração. Tudo precisa ser feito para Deus, e tudo precisa ser feito com zelo e respeito, com temor e tremor na presença de Deus. Antigamente, quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, era o lugar mais santo que existia no tabernáculo, porque o tabernáculo tinha 3 divisões: era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, e quando ele entrava, ele cumprimentava a sua família, tinha toda uma preparação, ele se preparava ali durante mais ou menos um mês, para ele entrar naquele lugar santo, santíssimo, porque ele sabia que se ele estivesse em falha diante de Deus, ele ia cair morto, irmãos, naquele lugar. Então ele entrava com uma corda amarrada ao seu corpo, porque se ele entrasse e demorasse muito tempo, não houvesse nenhum sinal, nada, significava que aquele homem estava morto lá dentro. Então tinha que ser puxado ele para fora. Fazendo isso para a nossa vida, irmãos, Jesus, diz a palavra, Ele nos deu acesso para um novo e vivo caminho. Aleluia. Hoje nós não temos mais o átrio, o santo e o santíssimo. Não temos mais o tabernáculo como tinha antes. Hoje, através da graça de Cristo, todos entramos no santo e vivo caminho. Entramos, estamos no Santíssimo. Aqui é o santo lugar, onde o Senhor está passeando e atuando no nosso meio. E nesse santo lugar, irmãos, Ele quer que nós possamos apresentar o nosso melhor para Ele. O nosso louvor deve ser para o Senhor Jesus. A nossa pregação deve ser para o Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, deve ser direcionado ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque é Ele que responde a nossa oração. É Ele que merece a nossa adoração, o nosso louvor. É Ele, irmãos, o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Louvado seja Deus. Ainda continuando aqui, irmãos, o segundo ensino que esse texto nos ensina: ofereça o seu melhor com a intenção certa. Ao observar a oferta da viúva pobre, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Como assim? Se ela ofertou somente 2 moedas? Porque o outro evangelista disse que ela ofertou 2 pequenas moedas. Mas Jesus falou que ela deu a quantia maior. Ela deu mais que todos.
Ao contrário dos ricos, que deram bastante, aquela viúva deu uma quantidade muito maior. Vamos analisar qual foi a oferta da viúva pobre. A palavra diz que ela deu 2 pequenas moedas. E a palavra moeda aqui denota uma pequena moeda judaica. Aliás, a única moeda judaica mencionada no Novo Testamento. O seu valor monetário era muito baixo. A palavra para essa moeda é lepta, que é uma palavra grega. Esse é um contraste com a oferta dos ricos, como já lemos, que depositavam grandes quantias. Mas Jesus percebeu a intenção diferente no coração daquela mulher, a ponto de dizer que a sua oferta foi maior. Os ricos depositavam grandes quantias na visão dos pobres, mas depositar o que lhes sobrava era algo que nada lhes custava, pelo que na realidade não lhes servia de crédito. Esse texto mostra-nos claramente que a questão não é o quanto damos, mas o quanto retemos. A questão não é a porção que damos, mas a proporção. Ou seja, irmãos, quantas vezes existem pessoas que agem como os ricos da época de Jesus aqui, que às vezes querem dar oferta, fazer algo, querem se destacar no conhecimento, em algo específico, mas não para ajudar a igreja, mas para quererem ser reconhecidos. A Bíblia fala assim, irmãos, Paulo falando: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aleluia. Glória a Deus. À medida, irmãos, que nós fazemos as coisas na casa do Senhor com a intenção certa, nós crescemos. Amém. À medida que nós agimos nas lideranças da igreja, que nós nos conduzimos em todas as situações envolvendo a igreja da maneira certa, nós crescemos. À medida que nós fazemos ao contrário disso, nós não crescemos. Pelo contrário, colocamos um laço diante de cada um de nós. Porque a partir do momento que a pessoa faz algo para se aparecer, eu fiz um social na igreja, eu fiz um encontro de jovens, eu fiz isso, eu fiz aquilo e foi o melhor. A partir do momento que a pessoa começa a agir com esse tipo de pensamento, ela está exaltando o seu ego, o seu orgulho. E a palavra nos diz o seguinte: o que precede a ruína é o orgulho, irmãos. Por que Saul, infelizmente, não permaneceu no trono? Porque ele era um rei que infelizmente deixou-se levar pelo orgulho. O orgulho falou mais alto do que a vontade de Deus na sua vida. O profeta de Deus orientou ele a maneira que ele deveria fazer, e determinou para ele que num determinado momento ele iria encontrar o rei Saul em um determinado lugar, e ali ele esperasse o profeta chegar, porque quando o profeta chegasse, ele iria fazer o sacrifício ao Senhor. E diz a palavra que o profeta não havia chegado, a batalha estava bem próxima, o rei estava pressionado. De repente, ele tomou a atitude de ir lá e fazer o sacrifício. Quando o profeta de Deus chega, reprova a atitude de Saul, irmãos, porque ele fez algo que era o profeta que deveria fazer, porque assim foi dito, assim foi falado. E muitas vezes nós somos reprovados diante de Deus quando nós fazemos aquilo que não deveríamos ter feito, quando nós agimos da maneira que nós não deveríamos ter agido. Aquilo que cabe, irmãos, fazermos, vamos fazer para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deve ser, a nossa intenção deve ser a intenção certa. 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz, irmãos, que o princípio do amor deve governar todas as nossas ações. E esse texto, ele é extremamente importante,
para a vida de cada um de nós. Porque quando Paulo ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 13, Paulo está escrevendo uma igreja que está dividida. Paulo está escrevendo uma igreja que as famílias estão se degladiando. Que na hora da ceia, as pessoas não esperam um pelos outros. Não existe ordem. As pessoas formaram problemas sérios dentro da igreja. Trazendo para os dias de hoje. O grupo de louvor está uma briga terrível. Para ver quem canta melhor, para ver quem faz isso melhor. Então Paulo escrevendo, ele escreve e orienta a igreja. E aqui ele diz assim, ó: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. Amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Louvado seja Deus. A nossa intenção, irmãos, na casa de Deus, ela deve ser a intenção que motivou essa viúva a ofertar. Deve ser o amor ao Senhor, deve ser o amor à sua palavra. Essa intenção deve governar a nossa vida, irmãos. Todos os nossos atos devem ser feitos com amor ao Senhor e à sua palavra, e automaticamente com amor ao nosso próximo. Porque senão, irmãos, Paulo está dizendo, se eu falar línguas, mas eu não amar, simplesmente estou fazendo barulho. Eu sou que nem um chocalho de uma vaga que faz barulho e simplesmente faz barulho e fica somente nisso. Não existe ações que comprovam que realmente houve uma ação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, irmãos, ele age na nossa vida, ele transforma o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida é diferente, irmãos. Nós agimos diferente, automaticamente surge na nossa vida os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito, irmãos? Amor é um fruto do Espírito. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, misericórdia. O texto diz aqui, ó, que o amor não se alegra com a justiça. Quantas vezes nós ouvimos falar na televisão que pessoas mataram por amor? Trazendo isso para a nossa vida, o amor não se alegra com a justiça, a morte é uma injustiça. Tem pessoas que vê algo acontecendo com o irmão na igreja. Eu conheço um rapaz que infelizmente hoje está distante de Jesus. Ele foi missionário em São Paulo. Ele teve um problema com o presbítero da igreja. O presbítero batia de frente com ele, fazia os trabalhos, o presbítero sempre batendo de frente com ele, e teve um grande conflito entre eles. E ele não soube lidar com a situação e começou a bater de frente com o presbítero. Chegou uma hora que o presbítero infelizmente se descuidou, não se guardou conforme a palavra, e infelizmente veio a cair em adultério. E eu estava conversando com ele na igreja. Aí ele chegou para mim e falou assim: então, lembra daquele do presbítero? Eu falei assim: sim. Ele caiu em adultério. Aí quando ele falou isso, automaticamente ele já falou e já deu risada, irmãos. Aí ele falou assim, deu risada, e quando terminou a risada, falou assim: ó, eu achei bem feio que ele caiu em adultério, bem feio que caiu. Aí quando ele falou isso, na hora eu repreendi ele e falei assim: ó, irmão, a palavra de Deus diz assim, ó, que se você vê o seu inimigo caindo, você deve olhar isso e tomar para a sua vida e pedir misericórdia por você, para que você não incorra no mesmo erro que ele. E você agindo desta forma, você está agindo errado.
Você não deve agir dessa forma, porque o próximo pode ser você. Resultado, irmãos, infelizmente ele continuou agindo dessa forma, falava mal do presbítero. Depois que ele caiu, aí que ele sentou a lenha no presbítero. Resultado, hoje infelizmente está fora da igreja, está distante de Jesus. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que o que deve governar a nossa vida é o amor, irmãos. É o amor a Cristo, é o amor ao próximo. Jesus fala, ele estava pregando o Evangelho, chegou um homem para ele e perguntou assim: Senhor, qual é o grande mandamento na lei? Ele falou assim: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a lei e os profetas. O que ele estava dizendo? Tudo, irmãos, se cumpre no amor. Tudo. Então, que nós possamos guardar a nossa vida, para que nós possamos agir diante do Senhor com a intenção certa. A última coisa, terceiro ensino: ofereça o seu melhor, praticando a atitude certa. Vimos que nós oferecemos o melhor quando fazemos a pessoa certa. Isso nos ensina muito. Para os ricos, suas ofertas não passavam de uma pequena contribuição, mas para aquela viúva, sua oferta foi uma verdadeira consagração de todo o seu ser ao Senhor. Ou seja, irmãos, aquela viúva estava oferecendo a oferta no sentido de consagração mesmo, de entrega nas mãos do Senhor. Temos de priorizar as coisas de Deus. O primeiro lugar, irmãos, na nossa vida, no nosso coração, precisa ser do Senhor Jesus. Ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A viúva, quando ela fez aquilo, irmãos, ela fez no sentido de primícias, de trazer o seu melhor para o Senhor, de consagrar o seu melhor ao Senhor. Os ricos davam porque sobravam. Não dê, irmãos, para o Senhor aquilo que está sobrando na sua vida. Procure na sua vida oferecer o seu melhor em todos os sentidos. Não ofereça migalhas para o Senhor. Veja o seu tempo na semana. Procure oferecer um tempo de melhor qualidade para o Senhor. Procure oferecer uma atenção de maior qualidade para o Senhor com relação ao culto. Procure oferecer algo de melhor com relação ao Senhor em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida com Ele, irmãos. Esse deve ser o nosso alvo. Quando Moisés, ele desce para o Monte Sinai, e ele chega, depois de ter passado 40 dias e 40 noites, quando ele chega ali onde o povo de Israel está, de repente ele vê as pessoas diante de um bezerro de ouro cometendo adoração, cometendo atitudes contrárias à palavra de Deus. Diz a palavra que ele chega com as tábuas da lei de Deus, 10 mandamentos. Quando vê aquilo, ele quebra as tábuas da lei e ele faz um desafio. Ele fala o seguinte: aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor, aqueles que realmente querem andar com o Senhor, venham para o lado de cá. A Bíblia diz, irmãos, que a primeira tribo a se manifestar foi a tribo de Levi. A tribo de Levi faz isso, automaticamente vem outras tribos para estar ali do lado de Moisés, para fazer a vontade do Senhor, para dar continuidade à caminhada pela qual eles estavam fazendo no deserto em direção à terra prometida. Deus, irmãos, Ele nota tudo que nós fazemos. Às vezes a gente pensa que passa algo desapercebido diante de Deus, mas Deus notou e viu a atitude da tribo de Levi. Anos mais tarde, o que Ele faz? Quando Ele vai separar o povo para ser os seus sacerdotes, Ele escolhe pessoas da tribo de Levi. E Ele fala por quê? Porque lá no Monte Sinai, eles manifestaram a vontade de se consagrar em primeiro lugar para mim. Glória a Deus. Portanto, irmãos,
Tudo que nós fazemos diante do Senhor, o Senhor está vendo, Ele está contemplando, e dependendo da maneira que nós fazemos, Ele está recebendo ou Ele está recusando. Portanto, considere a sua vida na presença de Deus, a vinda aqui na casa do Senhor, a cada passo que você dá no seu trabalho, na sua casa, um momento de consagração ao Senhor. Quando você estiver andando, lembre-se que esse pensamento ocupe a sua mente e a sua vida, e que ele incomode você, que você é uma geração escolhida de Deus, que você é um povo peculiar do Senhor. Deus, pela sua graça e misericórdia, trouxe a você e a mim o precioso convite do Evangelho, e diante desse convite você recebeu o Senhor Jesus. Portanto, você não é um povo que anda de qualquer maneira. Você precisa andar de consagração em consagração ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Essa é a palavra que o Senhor nos deixa nessa manhã, em nome de Jesus.